Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Entre Versículos, nosso devocional. E antes de iniciarmos, eu queria desde já pedir encarecidamente a se inscrever nesse canal, a curtir o vídeo, comenta, compartilhe, ative o sininho, porque todos os dias nós estaremos fazendo um devocional e eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida. Então, sem mais delongas, ajustem as velas, porque nós iremos navegar no oceano do Espírito. Pega a sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 31, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Meus irmãos, dentre os patriarcas, Jacó, ele é o mais diferente dos outros dois. Quando você quando você ouve falar de Abraão, a mentalidade, a primeira coisa que vem à sua mente é que não tem como eu me comparar com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão foi o homem que foi considerado pai da fé sem ter feito nenhum milagre. Não tem como eu me comparar com Isaac, porque aparentemente que a Bíblia traz Abraão e Isaac como homens que foram superiores, que não cometeram tantos pecados. E por mais que a gente consiga ver isso, a gente vê que Abraão mentiu, Isaac também, mas o único dentre os três que nós nos comparamos, conseguimos nos comparar, é com Jacó. Mas atenta para o que eu vou te falar. Jacó, dentre muitos, ele é um dos homens mais injustiçados da Bíblia. A conotação que nós damos a Jacó é que ele é um suplantador, é que ele é um enganador, que ele cresceu às custas do outro, que ele enganou o pai. Mas por que eu digo que Jacó é um dos mais injustiçados? Porque Jacó só enganou uma única vez. Uma vez. E depois disso ele passou a vida inteira sendo enganado. Jacó só enganou seu pai Isaque, quando ele se passou por Esaú para adquirir a bênção. Depois disso, Jacó não enganou mais ninguém. Pelo contrário, Jacó só foi enganado. Por que eu digo que ele é um dos mais injustiçados? Porque a gente tem a noção de que Jacó é sempre aquele que engana. E o nome Jacó não significa enganador e nem suplantador. O nome Jacó significa aquele que agarra. E por que ele ganha esse nome? Porque ao nascer, quando puxaram Esaú, a mão dele estava agarrada no calcanhar de Esaú. Então, quando puxaram Esaú, automaticamente ele veio junto. Então, quando eu penso em Jacó, a conotação que me vem à mente é que ele sempre vai ser uma pessoa que cresceu às custas dos outros. Só que veja bem, ele ganha a bênção porque ele enganou o próprio pai. Ele adquire a primogenitura por dois motivos. O primeiro motivo é porque Esaú a havia vendido. O segundo motivo é porque ele enganou a seu pai Isaque. E se formos ir além, o terceiro motivo seria porque
Deus sempre chamou. E olha que interessante, Deus nunca contou com o primogênito. Por mais que a bênção sempre esteja com o primogênito, mas Deus sempre chamou os menores. José não era o primogênito da sua casa, foi ele que Deus chamou. Moisés não era o primogênito da sua casa, foi ele a quem Deus chamou. Isaac, ele não era o primogênito, porque o primeiro era Ismael. Abraão também não era o primogênito. Então você vai ver que Deus sempre vem numa escala em que a bênção do primogênito, mas o próprio primogênito não foi chamado por Deus. Grava isso. Agora veja aqui que interessante. Quando Jacó sai da sua casa, enganando seu pai com a bênção que era para ser entregue ao seu irmão, ele sai com uma única riqueza. A única riqueza que Jacó tinha, quando ele saiu da sua casa, foi a roupa que ele tinha no corpo. Jacó é alguém que luta desde o seu nascimento. Gente, Jacó luta desde o seu nascimento. O que o pai via em Jacó era algo que ele mesmo desvalorizava. A própria Bíblia mostra que Isaac amava a Esaú. Jacó tinha o amor da sua mãe, o cuidado da sua mãe. Então Jacó é uma pessoa que sofre desde o nascimento. Jacó recebe uma revelação no caminho. E veja que a única riqueza que ele tinha, era a roupa do corpo. Ele passou a sua vida inteira sendo enganado. Ele cresceu em um terreno onde ele foi enganado 10 vezes. Olha como é que Jacó foi enganado. Jacó foi enganado pelos seus 2 filhos, Levi e Simeão. Jacó foi enganado pelo seu próprio filho, Rúben, que se deitou com uma de suas esposas, que era Bila. Ele foi enganado por Labão, seu sogro, por 3 vezes. A primeira vez ele se casou, esperando se deitar com Raquel, e na noite de núpcias foi Lia colocada no leito para que ele pudesse deitar. Trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Na 3ª vez, a Bíblia diz que o próprio Jacó revelou que Labão mudou o seu salário 10 vezes. Gente, por isso que Jacó é parecido com a gente. Não é porque Jacó é o enganador, mas a história de Jacó é parecida com a nossa devido à vida dele, o sofrimento, uma vida de sofrimento, uma vida de luta. Jacó sai só com a roupa do corpo. Eu digo que Jacó é parecido conosco, não é por causa de ele ser enganador, não é porque deram uma conotação a ele de ser alguém que engana, alguém que suplanta. Não. Jacó Jacó é parecido conosco porque a vida dele de lutas, de dificuldade é muito parecida com a nossa. Diferentemente de quando você olha para Abraão, diferentemente para quando você olha para Isaac, porque parece que a Abraão e a Isaac as coisas fluem com maior facilidade, mas para Jacó parece que é tudo mais difícil. E às vezes o cristão, a gente tem sempre a mentalidade de por que para o crente sempre é mais difícil? Por que para o crente a luta sempre é mais complicada? Por que para o crente as dificuldades são maiores? A questão aqui é que ele foi enganado pelos filhos, ele foi enganado pelo seu sogro 3 vezes, e a última vez que o seu sogro o enganou, o próprio Jacó diz que ele mudou o salário dele por 10 vezes. Chega uma hora que Deus se manifesta e fala para Jacó: Jacó, volta à casa dos teus pais. A questão aqui é uma: Deus não vai deixar Jacó voltar para o cenário que ele veio da mesma maneira. Deus não vai permitir Jacó retornar para o cenário de onde ele saiu da mesma maneira que ele saiu de lá. Jacó saiu sem dinheiro, Jacó saiu sem riqueza, Jacó saiu sem nada. Só que no meio do caminho, Deus deu a Jacó uma visão. Deus deu a Jacó uma revelação, e essa revelação foi um insight necessário para que a vida dele fosse transformada.
Talvez, atente-se nisso que eu vou te falar. Nem as mulheres que Jacó tinha sabiam do segredo da visão, porque esse segredo ele só recebeu quando ele estava diante daquela escada, que ele disse que via anjos subindo e anjos descendo, e um anjo em especial, aleluia, um anjo chegou até ele e lhe falou em segredo. E ele guarda esse segredo com ele. Isso já traz para nós uma lição. Nem todo mundo, guarda isso, nem todo mundo tem que saber dos seus segredos com Deus. Você tem que ter os seus segredos com Deus, teu relacionamento com Deus. O anjo falou a Jacó e deu a Jacó uma revelação, a revelação necessária. Uma única revelação foi necessária para mudar a vida dele de total maneira. Então veja, entenda isso daqui. Segredos tem que ser você tem que manter a sua intimidade com Deus. Você tem que ter o teu relacionamento com Ele. Não adianta você ir à igreja e você não ser a igreja. Não adianta você ir à igreja e você não fazer parte da igreja. Ir à igreja não quer dizer que você é a igreja. Você precisa ter um relacionamento, um segredo entre você e Deus. Jacó não conhecia Jacó não conhecia Deus como os seus ancestrais conheciam, como Abraão conhecia, como Isaac conhecia. Ele não sabia de nada disso, mas se tem uma coisa que ele ficou sabendo foi quando ele estava a caminho de Betel, que ele viu a escadaria e que ele teve ali o relacionamento com Deus. Ele fez um voto: se o Senhor o alimentasse, se o Senhor o guardasse, ele adoraria ao Senhor, assim como seu pai adorou. Então veja, segredo: Deus não vai deixar você voltar para o mesmo cenário que você saiu, da mesma maneira que você saiu de lá. Você pode ter saído de lá na pior, você pode ter saído de lá na desonra, você pode ter saído de lá na lona, mas de maneira alguma Deus vai permitir você voltar para lá da mesma maneira que você saiu. Quando Jacó passa para a casa de Labão, ele trabalha 7 anos, casa com Leia, trabalha mais 7 anos, casa com Raquel, trabalha mais 7 anos, e nos últimos 7 anos de trabalho, eu estou falando para vocês que Jacó passou 21 anos da sua vida sendo enganado, sendo colocado para trás, sendo esquecido. Foi enganado pelos filhos quando eles entraram em Siquém e mataram todos os homens, Levi e Simeão. Foi enganado pelos seus filhos quando eles disseram que José havia morrido e eles haviam vendido José para o Egito. Foi enganado por Labão 3 vezes sendo colocado para trás, 3 vezes sendo largado, 3 vezes sendo abandonado. Só que os últimos 7 anos da vida de Jacó, ele enriqueceu. Atente para isso. Ele enriqueceu muito mais do que Labão a sua vida inteira. Eu profetizo para você, profetizo na tua vida, que daqui para frente, daqui para os próximos 7 anos, você vai crescer muito mais do que qualquer pessoa que tentou te passar para trás. Você vai crescer mais do que qualquer um que tentou te oprimir, te destruir, te aniquilar. Os próximos 7 anos, você vai crescer mais do que qualquer pessoa, porque sempre haverá um Labão nas nossas vidas. Sempre vai ter alguém. Labão não queria ficar perto de Jacó, não era por causa do Deus de Jacó. Labão só queria ficar perto de Jacó por causa da bênção que estava sobre Abraão. A quem te abençoar, eu te abençoarei. A quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei.
O Labão não tinha interesse algum em Deus. Labão queria o que Jacó tinha por herança. Tem gente que anda contigo, mas ele não está interessado na tua amizade, ele não está interessado no Deus que você serve, ele não está interessado nos projetos que você tem. Para eles é mais vantagem você ser escravo dele. Mas Deus está vendo a tua situação. E por mais que o inimigo, isso daqui, irmãos, é lindo demais. Porque Labão colocou Jacó no quintal. É como se Labão estivesse dizendo: aqui ele não vai crescer mais do que eu. Aqui ele não vai crescer mais do que eu tenho. Aqui ele vai ser o meu escravo. Só que é no quintal do inimigo que Jacó cresceu. É enquanto o teu inimigo acha que ele consegue te parar, que ele consegue te limitar, que porque você está ali, ele consegue travar o teu crescimento, travar o teu ministério, fica tranquilo. É no quintal dele que Deus vai fazer você enriquecer, você prosperar mais do que ele tentou a vida inteira. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Não se esqueça, ative o sininho, se inscreve no canal e compartilha. Comenta aqui embaixo tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Deus abençoe. Até a próxima.